Então, bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está chegando aí agora. Vamos aqui no nosso livro, tá? A gente vai fazer alguns exercícios aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Deixa eu ver rapidinho. Vamos lá, galera. Tem gente com dúvida em identificar um gráfico, se o crescimento é linear ou exponencial. A gente vai ver se o crescimento é linear ou exponencial num gráfico de maneira bem simples, tá? De maneira bem simples. Vocês vão perceber aqui que o gráfico da função linear, deixa eu colocar aqui minha ferramenta de desenho. O gráfico da minha função linear, ele vai ser basicamente assim, ó. Tem o eixo x, eixo y, e o gráfico da minha função linear, ele vai ser sempre vai ter esse tipo de comportamento. Ou assim, ou assim, né? Vocês vão ver aí que vai ter esse tipo de comportamento. Já o gráfico da função exponencial, né, ele tem a característica de ser, vou colocar aqui, ele tem a característica de aumentar o seu valor com o passar do tempo ou diminuir seu valor com o passar do tempo. Então, o gráfico da função exponencial ele vai ser desses dois tipos aqui, né? Ou ele vai ser desse tipo aqui, ou ele vai ser desse tipo aqui. Vou mostrar para vocês ao longo dos exercícios como é que a gente vai ver. Pedir aí página 28, questão 2. A gente vai entrar agora, tá? Deixa eu só explicar para vocês esses gráficos aqui, que talvez sua dúvida seja explicada aqui, tá bom? Olha só. Então, ele pede para fazer o quê? Construir o gráfico, né? E dar o conjunto imagem. O conjunto imagem, gente, na função exponencial, vai ser sempre acima da assíntota, né? E a assíntota é quem nesse caso? A assíntota é o número que soma aqui, né? Então, se é o número que soma aqui, o número que soma aqui é zero, né? Então, a gente tem aqui a assíntota vai ser o quê? Vai ser a imagem vai ser maior que zero, tá bom? Então, eu posso colocar aqui que a imagem são os reais positivos sem o zero. Beleza? E como é que ficaria o gráfico disso aqui? Galera, se vocês ainda estão com dúvida, vale auxílio do GeoGebra, tá bom? Nesse primeiro momento a gente vai fazer auxílio do GeoGebra. Pode fazer a tabelinha ou pode vir aqui no GeoGebra, ó. Ou pode vir aqui no GeoGebra e colocar aqui a minha função. Ah, eu quero minha função minha função 2 elevado a x. Quero essa função. Como é que vai ficar o gráfico dessa função para mim?
tentar colocar aqui 2 elevado a x. Então, como é que vai ficar o gráfico dessa função? Então, o gráfico dessa minha função vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui é o 1, né? Quando eu tiver 2 elevado a 0. Eu tenho aqui, conforme a função vai crescendo, ó, 2 elevado a 1 vai ser 2, 2 elevado a 2 vai ser 4, 2 elevado a 3 vai ser 8, né? Olha. 2 elevado a 3 vai ser 8, 2 elevado a 4 vai ser 16, vai estar lá em cima. Então, olha só como é o comportamento da minha função, né? Então, eu preciso entender o tipo de função que é para estudar o comportamento dessa função, tá bom? Então, esse seria o gráfico da função 2 elevado a x. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui 1/3 elevado a x. Olha só, lembra que a gente tem uma propriedade? Qual que é a propriedade? A propriedade é que se a base, né, o número que está elevado ao expoente ali, ela estiver entre 0 e 1, eu falo que a minha função ela é decrescente. Ou seja, se minha função ela é decrescente, então eu estou falando que ela da esquerda para a direita, ela vai fazer isso aqui, ó. E se eu não tenho nenhum termo somando, aqui, ó, onde ela vai cortar aqui, vai ser o 1. É. E quando aqui, ó, na minha base for 1, no meu x for 1, aqui, ó, é como se eu tivesse isso que x é 1, vai dar resultado como 1/3, então vai ser 1/3. Então o esboço do meu gráfico é isso aqui. Logo, qual vai ser a imagem? A imagem é sempre aqui, ó, mais 0, né? Então, já que a imagem é mais 0, significa que a imagem vai ser maior que 0. Então, os números reais sem, vamos colocar os números reais positivos sem o 0. É isso aqui. Então, a gente falou lá na aula de função exponencial, né, que a gente não tem função exponencial se eu tiver aqui o ar menor que 0. Por quê? Porque pensei, se eu tiver um expoente meio, o expoente meio é radical, né? Pensei, ó, se eu tiver um número negativo. Estão perguntando assim, se eu tiver um número negativo. Então, vamos colocar aqui se eu tiver assim, menos 2 elevado a x. É só você pensar, gente. Se esse expoente aqui for fracionário, se ele for fracionário, ele vai dar uma raiz, né? Existe raiz de menos 2? Nos números reais, não. Então, a gente não vai ter o A negativo. Então, o A sempre é maior que 0 e o A sempre vai ser diferente de 1, tá? Sempre positivo diferente de 1. Então, ó, como é que ficaria esse gráfico aqui lá no GeoGebra? Lá no GeoGebra, a gente teria esse gráfico, ó. Vou colocar aqui 1/3 elevado a x. Olha só, gente, justamente igualzinho eu falei com vocês, ó. Ele corta aqui no 1, tá vendo que ele da esquerda para a direita ele diminui seu valor, né? E quando aqui é 1, esse valor aqui é 1/3, ó. Se eu traçasse aqui, ó, é 1/3 desse comprimento aqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui que meu computador não aguenta rodar tanta ferramenta gráfica, fica pesado. E vamos lá. O próximo, 3 elevado a x menos 2. Então, ó, estão perguntando algumas coisas. Estão pedindo para explicar porque o gráfico está caindo, né? Porque o gráfico está diminuindo o valor.
Então, por que o gráfico está diminuindo o valor? Porque o A aqui, ó, esse valor aqui, ó, ele está entre 0 e 1, tá? Por isso. Por quê? Porque o gráfico vai se comportar assim, porque sempre que você levar um número entre 0 e 1 a qualquer expoente, vai dar um número ainda menor, né? Por isso que o gráfico cai. Então, perguntando assim, ó, toda função exponencial vai passar por 1, né? E por que tudo... É porque todo número elevado a zero é 1? Sim. Mas nem toda função exponencial vai passar ali no 0 e 1, naquele ponto ali, 0 de x e 1 de y. Vou mostrar para vocês por que não. Só, vamos pensar, se eu elevar aqui a 0, ó, vai dar 1, né? Se eu elevar aqui a 0, vai dar 1, certo? Então, esse gráfico passaria. Só vamos olhar o exemplo aqui de baixo, ó, que eu ia fazer agora. Se eu pegar 3 elevado a 0, vai dar 1, né? 3 elevado a 0 vai dar 1. E se eu subtrair 2, ó, 1 menos 2 dá menos 1. Então, esse gráfico aqui, como eu tenho uma parte somando aqui, né? Ou subtraindo, né? Eu estou tendo uma parcela aqui aditiva, né? O que acontece com esse gráfico? Ele não vai estar mais no 1. Estão perguntando, estão falando que não entendeu como é que eu descobri a imagem. Vamos lá. Quem é a imagem? Quem é a imagem? Imagem não são os valores de y? Não é isso? Então, a imagem são os valores de y. Beleza, se a imagem são os valores de y, o que eu posso fazer para descobrir a imagem? Descobrir quais são os valores de imagem que eu tenho. Né? Quais são os valores de y que minha função tem. Se eu voltar lá no gráfico, lá no GeoGebra, eu vou perceber isso claramente no gráfico. Olha só. Se eu colocar minha primeira função aqui, que era 2 elevado a x, e colocar minha segunda função aqui, que era 1/3 elevado a x, que era 1/3 elevado a x, olha só, como é que eu descubro, vamos colocar a minha primeira função aqui, f de x, como é que eu descubro minha imagem? Se eu afastar aqui, ó, eu vejo que minha imagem são os valores de y. E é claramente no gráfico. Olha só, gente, como é que é muito nítido. Meus valores de y são acima aqui do zero. Né? Esses são os meus valores de y, então essa é a minha imagem. Tá, vamos para o outro então. Meus valores de y continuam aqui acima. Tá vendo? Ó, continuam aqui acima. Acima de quem? Acima do zero. Então, minha imagem são os reais sem tocar o zero. Certo? Então, a imagem eu descubro a partir do gráfico. São os valores que y pode assumir. São os valores que y assume aí na minha função. Tá? Então, vamos continuar. Essa função aqui, ó, 3 elevado a x menos 2. De cara, ó, se eu for fazer um esboço aqui para vocês, só para a gente ver aqui como é que ficaria. De cara, eu vejo aqui que eu tenho um eixo x, tenho um eixo y, né? E a minha função, ela vai cortar aí. Se eu fizer algum cálculo, eu vou fazer aqui, ó. Se eu substituir aqui por zero, vai ficar 3 elevado a zero, que vai dar 1, né? 1 menos 2. 1 menos 2. 1 menos 2 vai me dar menos 1. Então, significa que quando o meu x for zero, vai passar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto que é menos 1. Né? Vai passar aqui, ó, vai cortar aqui. Beleza. E qual outro ponto importante? Outro ponto importante que a gente precisa analisar é quando aqui for 1. Né? Quando aqui for 1, ó,
3 elevado a 1, 3. 3 menos 2 vai dar 1. Né? Então aqui eu tenho 1. Ó. Então quando aqui for 1, minha função 3 elevado a x, 3 elevado a 1 vai dar 1, menos 2, 1. Então, ó, quando aqui for 1, minha função vai cortar aqui no 1. Então ela vai fazer isso aqui, ó. E vai crescer. Então, 1 e 1, aqui 0 e menos 1. Perguntaram, agora o gráfico está crescendo por quê? Vamos lá, gente. Definição de função exponencial. A elevado a x é minha função exponencial, não é? Se eu tiver alguma coisa, A elevado a x mais B. Quem é o A aqui nessa função? Identifica para mim. Quem é o A aqui? Ó? Quem é o A nessa função? 3, né? Então, A igual a 3. A função, ela é decrescente. Ela é decrescente se o A tiver entre 0 e 1. O A está entre 0 e 1? O A, que é 3, não. Então, o A é maior que 1. Se o A é maior que 1, a minha função ela é crescente, tá bom? A gente tem outros termos aqui que eu posso multiplicar, por exemplo, posso multiplicar um K, a gente vai ver vários exemplos de função exponencial, tá? Então, ó, se eu fizer aqui, eu vejo que minha função, o mínimo desse valor aqui, ó, vai ser menos 2. Porque se antes era 0, quando eu estava somando aqui, então agora é menos 2. Então, minha imagem aqui vai ser que y, né, ó, já que eu tenho meu y aqui, tem que ser maior que menos 2. Por quê? Porque menos 2 a gente vai chamar de assíntota, gente. Assíntota. Nunca vai encostar nesse valor aqui. Então a gente chama aqui de assíntota. Tá? Então é assim que a gente descobre a imagem na função exponencial. Beleza? Olha só, vamos jogar esse gráfico aqui no GeoGebra para vocês verem como vai ficar bem parecido com o que eu fiz ali. Jogando no GeoGebra, ele tem aqui 3 elevado a x, não é isso? 3 elevado a x. E ele coloca menos 2. Menos 2. Vou tirar aqui, vou aproximar. Olha só, gente. Ué, Juan, e não é que ele fez mesmo? Olha esse valor aqui, gente. Quando aqui é 1, aqui vai ser quanto? 1. Quando aqui no x é 0, eu tenho aqui menos 1. Foram os dois pontos importantes que eu mostrei para vocês. Né? Outro ponto que a gente pode colocar, ó, é esse menos 2 aqui. Por quê? Porque nunca vai encostar nesse menos 2. Tá vendo? Então, ó, se eu afastar um pouquinho, vocês vão ver que a imagem desse objeto, a imagem dessa função aqui, ela vai ser sempre acima do menos 2, tá vendo? Ó? Então, a imagem é acima do menos 2. Estão compreendendo, gente? Estão compreendendo aí o porquê da imagem ser acima do menos 2? Porque se minha função é exponencial, ela vai aumentar seu valor, né? Ela vai aumentar seu valor. Então, quanto mais eu aumentar esse valor, ela vai crescer, certo? E se o meu número, minha função é exponencial, pense aí, existe algum número que eu elevo que vai dar zero? Não existe na função exponencial. Certo? Nenhum número que eu elevar aí vai me dar zero. Se eu posso elevar aí a menos 10 mil, não vai dar zero. Vai dar bem próximo de zero, mas não vai dar zero. Certo? Então seria o caso dessa função aqui, ó. Vai dar bem próximo de zero, mas não vai dar zero. Né? Quanto o número for negativo. Então, se eu estou pegando esse número bem próximo de zero, que isso aqui vai dar zero quando eu tiver números bem negativos, né? Nesse caso da função.
eu estou subtraindo 2, então indica que minha função ela deslocou 2 unidades. Olha só o que eu quero mostrar para vocês. 2 elevado a x menos 1. Olha só, gente, vou mostrar essas duas funções. 2 elevado a x, essa vermelha aqui, ó, tá vendo? Vermelha é 2 elevado a x. E 2 elevado a x menos 1, essa de baixo. A única coisa que aconteceu com ela, gente, foi que ela deslocou uma unidade para baixo. Olha só, tá vendo que ela é simétrica, ó? A distância aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. A única coisa que aconteceu com essa função é que ela saiu aqui do 1 e veio para o 0. Que ela saiu aqui bem próximo do 0 e veio aqui para o menos 1. Por quê? Porque eu coloquei essa parcela aqui que eu tiro menos 1. Estão vendo? É isso que aconteceu. Beleza? Por isso, gente, que eu acho importante. Aí, e estão perguntando, então a imagem nesse caso vai ser y é maior que menos 1? Sim. A imagem nesse caso aqui, ó, dessa função aqui de baixo, nessa função cinza, vai ser y maior que menos 1. Por quê? Porque o menos 1 é o mínimo que essa função vai chegar. Então a imagem é daqui para cima. Entenderam? Então a função exponencial acho que é uma das funções mais legais da gente trabalhar, porque ela é bem prático, bem prático. Essa função, dificilmente ela vai estar abaixo aí do eixo zero, a não ser que tenha um valor negativo multiplicando por fora a minha função, tá? Por exemplo, a gente vai estudar mais para frente alguns casos de como essa função vai se comportar, vocês vão perceber isso aí. Vamos lá, deixa eu apagar essas funções e vamos para a próxima. A próxima, olha só. Aqui ele já colocou um pouquinho mais complexa, tá vendo? Que tem aí os valores de... Você tem valores aqui na frente multiplicando, você tem um expoente aqui com alguma coisa. Então, qual é a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer aqui? Entender essa função exponencial. Por exemplo, quando eu tenho esse 0,2, esse 0,2 ele não está sendo elevado, ele só está multiplicando o valor desse exponencial. Né? E como é que eu resolvo esse exponencial para ficar mais simples? Vou mostrar um jeito aqui que eu gosto de praticar, que é aplicando as propriedades de potência. Eu tenho 2 elevado a 2x menos 4. Só que esse menos 4 aqui no expoente, ele me indica que eu tenho isso aqui, ó. 2 elevado a 2x dividido por 2 elevado à quarta potência. Não é isso? Ou seja, é divisão de potência de mesma base. Tá? Então, ó, isso aqui eu posso escrever assim, ó, já que está tudo multiplicando, 0,2 dividido por 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 2x. Estão vendo aí que eu estou alterando algumas propriedades aí da minha função? O que eu posso fazer? Se eu lembrar que eu tenho aqui, ó, multiplicação, aqui nesse expoente, eu ainda posso fazer isso aqui, ó, escrever dessa forma aqui. 0,2 dividido por 2 elevado à quarta. Eu só estou mostrando para vocês algumas transformações que a gente pode aplicar, tá? Já que eu tenho 2 elevado a 2x, isso aqui não é potência de potência? Ou seja, eu poderia colocar 2 elevado a 2 elevado a x. 2 elevado a 2 é 4, ou seja, minha função aqui é 4 elevado a x. Certo? Então, olha só, o que eu transformei naquela minha... Essa função inicial aqui, eu transformei nisso aqui. Né? Ou seja, eu posso aqui escrever em função disso. Né? Por exemplo, posso colocar aqui 0,2, posso colocar 2 sobre 10. Não é isso? E aqui eu posso deixar 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta simplifica com esse 2, vai ficar 1
sobre 10 vezes 2 à terceira. É isso? Terceira potência. Então, ó, o 2 ao cubo. Eu tenho aqui 80, 1 sobre 80, que multiplica 4 elevado a x. Essa seria a forma simplificada da minha função. Sem coisinhas aqui no expoente, com ela toda, vamos dizer, enxuta, né? Enxugada aí. Olha só. O que a gente vai usar nesse caso? Vamos jogar os dois valores importantes aí. Tem aqui y, o eixo x. E a gente faria, ó. Se eu jogar aqui na minha função o valor de zero, né? Zero aqui, ó, vai ficar 1. 1 que multiplica 1 sobre 80. Então vai dar um número bem pequenininho aqui, ó, 1 sobre 80. 1 sobre 80, vai dar bem próximo de zero. Beleza. E no próximo? Para eu ter aqui, se eu jogar aqui 1, vai ficar 4 sobre 80. Então vai ficar um valor aqui nessa região aqui, ó, 4 sobre 80, dá 4 vezes maior que esse. Então a gente vai ter dois valores aqui, ó, bem próximos um do outro, né? E a minha imagem continua sendo, que eu não tenho mais zero aqui, então minha imagem continua sendo maior que zero. Então, y, né, maior que zero. Como é que eu represento isso? Posso representar que minha imagem são os reais positivos, olha, reais positivos e não tem o zero, tá? Seria isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar nosso gráfico? Né, ó. Então vai ficar algo parecido com isso aqui, ó. Ele vai vir bem próximo do zero, vai continuar zero aqui e vai aumentar. E ele vai aumentar um pouquinho para cá, porque esse valor vai estar sendo multiplicado aí por 1 sobre 80. Então ele vai ficar com um crescimento mais brando. Vamos ver como é que vai ficar a nossa função. Vou digitar a primeira função lá, que está lá no nosso quadro, tá? 0,2. Então, 0,2 vezes 2 elevado a 2x menos 4, não é isso? 2x menos 4. Beleza, vou dar Enter aqui para a gente ver como é que vai ficar a minha função. Aí, peraí, gente. Zero vírgula 2 que multiplica 2 elevado a 2x menos 4. Aí, ó, como falei, vai ter um crescimento bem mais brando, ó, porque esses valores vão estar multiplicados por 1 sobre 80. Vou colocar essa outra função aqui, ó, que vai ser 1 sobre 80, que multiplica 4 elevado a x. Vamos ver se vai dar parecido? Será que vai dar parecido? Uai, Juan, deu uma em cima da outra. Não é que é igual mesmo? Tá vendo? É a mesma função, gente. É exatamente a mesma função. A mesma função escrita de duas formas diferentes. Tá? Aqui, ó, mais simplificado, aqui fica mais fácil de você enxergar. Aqui fica mais difícil de você enxergar. Certo? No computador, tanto faz. Mas na mão, isso aqui é muito mais fácil da gente colocar aí, ó. Tá vendo? Ó? Olha aqui. Ela é exatamente igual à função embaixo. Galera, estão acompanhando? Tá dando para entender aí? Olha só. O que eu preciso de vocês, gente, para estar entendendo melhor essa matéria? Eu preciso que vocês façam exercícios, eu preciso que vocês instalem o GeoGebra ou no celular de vocês ou no computador de vocês,
vão brincando com os valores ali para ver o que está acontecendo. Coloca uma função original lá, ó. Quer ver? Faz assim, ó. Coloca uma função aqui, 2 elevado a x. Deixa eu até apagar todas as outras. Dois elevado a x. O que acontece se eu fizer a função assim, ó? 2, você pode vir aqui, ó. Você vem duplicar. Aí 2 elevado a x mais 1. O que acontece se eu fazer isso? Olha só, significa que ela subiu uma unidade. O que acontece se eu fizer isso aqui, ó? Diminuir uma unidade. Olha só, diminuiu uma unidade, tá vendo? Ela desloca uma unidade para baixo. O que acontece se multiplicar por 4 essa função? 2 elevado a x. O que acontece? Olha só, ela vai crescer muito mais rápido. Tá vendo? Deixa eu apagar as outras aqui. Olha, essa aqui é a original comparando com essa. Tá vendo que essa aqui, ó, a azul, ela para valores negativos, ela tem um valor bem menor. Aqui, nesse ponto que elas se encontram, né? E depois ela aumenta muito de valor. Tá vendo? Então essas funções, gente, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Né? Opa. Olha só, gente. Vamos fazer isso aqui, ó. Que eu um bom tempo sem falar nada. Olha só. Coloca a função original aqui. Tá vendo? E depois fala, se eu somar mais um nessa função, o que vai acontecer? Olha só, ela vai subir uma unidade. Tá vendo? Ela subiu uma unidade. Se eu colocar menos 1 nessa função, o que vai acontecer? Olha só, ela desceu a unidade. Tá, tô começando a entender. Tá, e se essa função multiplicar ela por 4, o que vai acontecer com ela? Olha só, aqui o valor que era menor vai ficar menor ainda, tá vendo? E aqui para cima o valor, o que vai acontecer? Vai aumentar. E olha só o que é interessante. Se eu colocar assim, ó, 2 elevado a x e colocar mais 2, vocês vão perceber que essas funções, gente, elas vão se alterando. Tá vendo? Você tem aí uma característica. Ah, pera aí, aqui tem que colocar multiplicação. Olha só. 4 vezes 2 elevado a x, ó. O valor dessa função vai ficar multiplicado por 4, tá vendo? Vai ficar multiplicado por 4. E se eu colocar essa função aqui, ó, tá vendo que é exatamente a mesma coisa, só que é escrita de modo diferente? Ó, exatamente a mesma função escrita de modo diferente. Então, o que eu recomendo, galera? Eu recomendo que vocês façam aí, estudem essas funções, vejam o que está acontecendo, tá, em cada uma. Um exemplo disso, vocês vão encontrar aí nos próximos exercícios, tá? Então, vocês só vão conseguir desenvolver aí nessa matéria, gente, se fizer exercício, tá? É uma matéria, para mim, é uma das funções mais fáceis, tá? É uma das funções mais fáceis que a gente tem, é a função exponencial, né? Só que a gente precisa entender aí cada parâmetro. Olha só, sobre a função f, que é definida dos reais nos números reais, definida por f de x, que é igual a 1 mais 2 elevado a 1 menos x, é correto afirmar que ele fala que a função é crescente e tem imagem aqui, a função é crescente, a função é decrescente ou é decrescente. Primeiro, me falem aqui, para essa função,
ela é crescente ou decrescente? Essa função, ela é crescente ou decrescente? Olha só. Estão perguntando se o 1 entra ou é depois dele. Ele é depois dele, tá? Ela nunca vai chegar no 1. 1 seria a assíntota. De cara aqui, por ser função exponencial e estar positivo aqui, a gente já entende que a imagem, ela vai ser y maior que 1. Essa é a imagem. Se eu for representar ela de outra maneira, posso colocar assim, a imagem, já que y é maior que 1, eu tenho que minha imagem vai ser aberta no 1 e aberta no mais infinito. Certo? Então, ó, aberta no 1 e aberta no mais infinito. Essa é correta, essa é correta. Tá, aí a gente chega no segundo ponto. Essa função, ela é crescente ou ela é decrescente? Aí tem gente que está falando que é crescente, a maioria está falando que é crescente. Só que a gente precisa prestar atenção no sinal aqui, ó. A função que eu falei para vocês que é crescente é a elevado a x mais b, né? Vamos colocar aqui, c que multiplicar elevado a x mais b. Só que esse expoente aqui, ó, do x está negativo. O que que indica esse expoente negativo? Então, indica duas coisas, né? Vamos escrever essa função aqui, ó. 2 elevado a 1 seria 2. Menos x seria 2 elevado a x. Não é isso? Então, se eu escrever isso aqui, ó, então fica minha função aqui, eu estou escrevendo dessa maneira aqui. Tá errado? Não. Só estou aplicando as propriedades. Beleza. Já que eu estou escrevendo desse modo, eu tenho que minha função pode ser escrita assim, ó. 1 mais 2 que multiplica 1 sobre 2 elevado a x. Não é isso? Justamente, Júlia, isso aí. Vai inverter e virar fração. Por quê? Porque meu x aqui é negativo. Logo, minha função ela é crescente ou decrescente? Minha função ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? Porque o a está entre 0 e 1. Isso aí, galera. Muito bem. Então, ó, a gente já eliminou essa. A gente já falou que essas aqui poderiam ser certas, né? Entre aqui e essa aqui. Beleza, só que a gente quer a decrescente, então a gente só fica com essa, né? Então a alternativa correta aí, a gente tem letra C. Me perguntaram aqui, perguntando assim, ó, o 1 não deveria ser fechado? Não. Por quê? É assíntota. O que é assíntota? Eu falei com vocês, nunca vai encostar no 1, tá? Nunca vai encostar no 1. E não tem nem como, né? Se você olhar aqui as alternativas, estão todos com intervalo aberto, no 1. Então você acha que 1 deveria ser intervalo fechado? Né? Então, ó, assíntota, o valor nunca chega nele, tá? Última questão, vamos fazer nessa aula de hoje aqui, ó. Um imóvel perde 36% do valor de venda a cada 2 anos. Né? O valor VT desse imóvel em T anos pode ser obtido por meio da fórmula a seguir. V0 corresponde ao valor atual. Né? Então, aqui é o valor atual, e ele fala assim, ó, admitindo que o valor de venda atual seja igual a 50 mil reais, calcule o valor de venda após 3 anos. Então, como é que eu resolveria isso? Bem simples, né? Substitui isso aqui por 50 e substitui 3 anos aqui nesse local aqui. Então, eu ficaria com essa expressão aqui, ó, 50 é igual a 0,64
elevado a 3 sobre 2. E essa aqui é o meu resultado de V de T. Só calcular aí que vocês vão conseguir achar o valor. Tá? Então faz aí 0,64, raiz disso, né? Raiz de 0,64 dá 0,8, 0,8 ao cubo vezes 50, que representa uma depreciação aí de 20% aí em 3 anos, tá? Galera, vamos encerrar nossa aula por aqui hoje. Eu espero que tenham compreendido aí a função, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, a manipulação algébrica que a gente faz para encontrar aí os parâmetros bonitinhos dessa função, tá? E prestem atenção nos exercícios que vocês têm que entregar, tá? Quem faltou aí, façam uma listinha e passa para o líder me passar, tá bom? Sobre quem entregou a atividade e não está constando, beleza? Que eu vou conferir lá. Se não entregou, gente, aí vocês têm que ter maneira de comprovar aí, tá? Que é no sistema, ele recebe, fica lá guardado certinho. Então, falou, um abraço e até amanhã.